sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos Incomodados, podcast criado pela Fundação Educar. Aqui a gente cutuca, provoca e fala das questões que incomodam mesmo, mas que também precisam ser discutidas. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Yara Silva, apresentadora desse podcast, e hoje a conversa é sobre a vida dentro das escolas, os conflitos, os afetos, os desafios da convivência e, claro, como que a gente pode construir espaços mais humanos e democráticos. E é exatamente para isso que hoje eu recebo aqui uma mulher que é referência quando o assunto é educação, convivência democrática e prevenção à violência nas escolas. Ela é pedagoga, doutora em educação pela Unicamp, autora de diversos livros e coordenadora de importantes grupos de pesquisa. Então, por favor, seja muito bem-vinda, professora Thelma Vinha. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco dessa trajetória em pesquisa, intervenções, apesar do tema ser um tema difícil. Sim, com certeza. Inclusive, acho que antes da gente começar, eu queria muito saber quem é a professora Thelma Vinha e por que esse assunto é tão importante para você. Esse assunto, ele foi sendo construído ao longo da minha trajetória. Com 17 anos, eu morava em Ribeirão Preto e eu não tinha a menor ideia o que fazer da vida. E naquela época o vestibular da Unicamp tinha mudado e ele estava todo qualitativo, todo aberto. E todo mundo dizia que eu deveria prestar só para ver como é que era, para aprender. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. Para ter experiência, né? No vestibular. Aí eu pensei, qual curso eu posso ir para a segunda fase? A pedagogia. E prestei. E eu passei em último lugar, mas nunca imaginei ser professora. Mas quando eu passei em último lugar, meus pais nem sequer perguntaram se eu queria ir para a Unicamp e tal. E falaram que legal, uma vaga na Unicamp, vamos. E eu fui. Mas eu acho importante destacar que eu passei 3 anos muito perdida, muito sem noção, jogava truco só. Eu nunca era reprovada para não ter que fazer de novo. Sim. Mas eu não me imaginava professora. Mas aí... Levou um tempo para se encontrar nesse cenário, né? Eu tive uma professora que eu era aquela aluna que dormia no fundo da classe, que aproveitava a vida universitária. Mas um dia uma professora olhou para mim e falou, você quer ser monitora? Justo aquela aluna que era menos vista, que menos participava. Eu não atrapalhava, mas eu não participava. Sim, eu era bege. Não interagia tanto, né? E ela me convidou para ser monitora e quando eu aceitei eu tive que começar a estudar. E ela realizava inúmeros projetos em cidades do Brasil. Que legal. Desde Acre, Amapá. Caramba. E eu comecei a viajar com ela. E nesse momento eu comecei a me encantar pela educação. Algo que, primeiro eu queria destacar como um professor pode fazer diferença, para o bem ou para o mal. Sim. E minha vida mudou muito depois que eu a conheci, porque eu comecei a me encantar pela educação. E justamente ela foi minha orientadora, a professora Orli Mantovani de Assis, de mestrado, depois de doutorado. E o tema da violência, etc., foi que, assim que eu me formei muito novinha, com 21 anos, eu comecei a trabalhar e vi como eu não sabia quase nada. E eu sempre me interessei pelas pessoas, pelas histórias das pessoas. Sim. E eu trabalhava num município aqui perto, Tatiba, e quando eu ia nas escolas, eu era coordenadora daquela rede, era uma rede pequena, de 70 professores. Eles falavam, o que eu faço quando o aluno bate no outro? O que eu faço quando você fala com ele, ele te ignora? Eu presencio uma situação de violência, né? Como agir, como direcionar isso. Eu não tinha a menor ideia. Não sabia o que falar, não sabia como ajudá-los. E aí eu volto para o mestrado, na Unicamp, ainda trabalhando, para tentar aprender o que era possível fazer em situações como essa. Sim. E eu começo muito numa área de educação infantil, crianças que brigam. A minha ideia era voltar para a Unicamp, ainda trabalhando, mas para fazer um mestrado. O mestrado é justamente quando você desenvolve alguma pesquisa, em que você está aprendendo a fazer pesquisa, mas em cima de um tema. E eu queria saber mais como é que lida com essas questões pensando em educação infantil. Depois disso, eu continuei a pesquisa no doutorado, mas focando como os conflitos, a maneira como os professores lidavam com os conflitos, já nas séries iniciais do ensino fundamental, impactava o desenvolvimento das crianças, ou seja, o que me interessava saber é se a maneira como as crianças, os estudantes resolviam conflito tinha uma interferência
do que elas aprenderam com os professores. Aí eu termino o doutorado e começo a trabalhar com formações. Eu sou aquela professora que adora o que faz, mas que jamais imaginava que um dia ia ser professora, quanto mais gostar do que faz. E eu entro para a Unicamp 3 anos depois que eu já tinha defendido o doutorado como professora. Que demais! E a partir daí, eu junto com uma doutora, Luciane Tonheto da Unesp, eu coordeno um grupo de pesquisa, eu atuo já há mais de 20 anos nessa área, sempre tentando não só entender como o ambiente da escola pode colaborar para ter pessoas com valores mais éticos, fortalecer valores democráticos, lidar com as violências, etc. Cara, muito relevante isso e muito legal dessa história, né? Saber que não era uma coisa que você estava super interessado em fazer, você nem se via professora, né, no início, e você descobriu isso em campo, né? Fora da sala de aula, vivendo essas realidades, acompanhando a professora. Isso é muito legal, né? Mostrar como de fato o que te motivou foi ver o impacto, né, de um professor na vida dos alunos. E tem uma outra questão que eu quero destacar, é assim... Eu até brincava que aqueles que sabiam o que queriam desde cedo, eu falava que insuportável. Como eles têm tanta certeza... Como pode, né? Não era nem que... Eu tinha coisas que eu gostava desde a oceanografia até ser artista de circo, mas não tinha... Mas como... a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento de maus alunos, porque eu era uma má aluna. Não no sentido de atrapalhar, mas eu era uma aluna... que ninguém apostava. E que isso não e a gente dita tem regras, né? A Isso gente não tem um define rótulo, o futuro, né? E quando você tem um aluno assim, eu me vejo assim, mas quando ele encontra algo que brilha os olhos, isso faz diferença. Faz. Então é um dia achar aquilo que te brilha os olhos. Exatamente. Acho muito legal a gente trazer esse ponto até para os jovens da Academia Educar, da Fundação e todos os jovens que possam aí ser impactados pelo nosso podcast, de muitas vezes as pessoas não se identificarem como inteligentes ou melhor aluno da sala, ou não se identificar com aquilo que está estudando, mas assim, acreditar no seu processo, no seu tempo, né? Porque em algum momento você vai descobrir aquilo que realmente te motiva e vai encontrar o seu caminho, né? Isso aconteceu com você tinha quantos anos? Você já estava 3 anos estudando? Eu devia ter uns 19, 20 anos já, mas eu já estava foi no 3º ano da faculdade. Que você teve esse estalo. E tem uma coisa que a gente pode se encontrar no caminho, e se não se encontra no caminho por causa do trabalho, você pode ainda se encontrar em hobbies, em outras atividades, em outras coisas que te alimentam a alma. Acho que é por isso que é tão importante a gente experimentar também, né? Se permitir passar por diversas áreas e ter diversas experiências diferentes, porque a gente vai se descobrindo nesse processo. E ter paciência, né? Com a gente, fala, não... Eu lembro que meus amigos brincavam e falavam assim, nossa, se até você entrou no Unicamp, qualquer um pode entrar, sabe? Eles brincavam comigo, mas era muito no sentido de que... eu falava, não acredito que eu passei. Então... Quantas vezes a gente se subestima e não tenta, né? E não tenta, porque você acha que não vai conseguir. Às vezes até por rótulos que outras pessoas colocam na gente, a gente se coloca naquela caixinha e se subestima. A gente atende essa expectativa, né? Do rótulo. Que loucura, acho muito importante a gente se livrar disso. Então, ó, fica aí o recado pra você, porque eu acho que esse assunto aqui ele vai render bastante. E professora, por que você acha que é tão importante discutir convivência escolar agora, em pleno 2025 no Brasil? Eu acho que discutir, quando você fala de convivência na escola, a escola, existe uma diferença entre família e escola. Sim. A família, na nossa Constituição, essas duas instituições são responsáveis pela formação das crianças, dos jovens, além da comunidade. Sim. Então não existe essa coisa, é a família que educa, a escola ensina, não. Nós somos responsáveis Trabalho todos. Muito compartilhado, isso. Né? E a família, ela ensina muito, ela tem algumas características que são próprias. Por exemplo, a família, ela tem uma característica de ter uma relação assimétrica. Se eu digo para minha filha, você vai dormir agora às 9, ela fala, você também? Bem que eu queria, mas ela precisa de mais noites de sono, então você tem uma relação assimétrica. Sim. A escola se aprende a ideia da igualdade. Lá, as regras deveriam, os princípios valer para todos, mesmo que você tenha uma assimetria, assim, uma diferença de função. Mas as regras, justiça, a vez de cada um deveria ser respeitado por todos. Sim.
A família, ela ensina, por exemplo, os valores da sua comunidade. Então, por exemplo, ela pode ser uma família muito respeitosa, muito afetuosa, mas também pode ser machista, pode ser homofóbica, né, racista. E quando essa criança entra na escola, os valores, porque ela ensina muito a vivência a partir da sua comunidade, da sua religião, das pessoas que ela convive. A escola tem que educar para o mundo social, então é a segunda instituição socializadora. Ela tem que transformar alguns valores, por exemplo, homofobia, em valores socialmente desejáveis. É função da escola formar para o coletivo, no sentido do público, para a vivência democrática. Então, são funções diferentes, elas são complementares, mas são diferentes. Certeza. E aí, quando você fala de convivência na escola, você está falando que você vai lidar num ambiente que é muito plural, uma diversidade de ideias, diversidade de raças, diversidade de religiões, diversidade de cultura. E ao conviver, é natural que você tenha inúmeros problemas de convivência. Sim. Mas esses problemas de convivência podem ser oportunidades de aprendizagem. Então a gente diz que a convivência na escola é justamente quando, por meio de conflitos, de problemas, de formas de participação, de ensino, de exercício constante do diálogo, de uma capacidade de desenvolver a autorregulação. Quantas vezes eu não quero matar o outro porque pensa diferente, ou porque... e aí você se regula. Então, essa convivência, ela pode ser decisiva não só para o desenvolvimento de capacidades como regulação emocional, como identificar e coordenar perspectivas, então desenvolvimento de capacidades que nos fazem seres humanos, no sentido de humanizados, mas ela também é fundamental para a aprendizagem de viver numa democracia. Então, em síntese, discutir a convivência significa discutir que tipo de sociedade você quer daqui a 20 anos. Ela forma o cidadão do futuro, né? Literalmente. Exato. E é uma questão que as escolas têm cada vez mais vivenciado, não só as escolas, mas também famílias, aumento de violências, aumento de problemas de convivência, mas a convivência ainda não é um foco muito importante, que esses profissionais sejam preparados para lidar com essas questões nesse sentido que eu trouxe de uma intencionalidade no processo para que eles formem. Então, ainda faltam políticas públicas que colaborem com as escolas e os professores nesse sentido. É um processo, é uma linha muito tênue, né? Obviamente que são várias questões aí que merecem destaque e atenção, mas de fato eu acho que esse era um assunto que merecia ser aprofundado, né? E ter mais relevância, assim, no meio entre os educadores, que é a convivência, né? Que é tão relevante como você trouxe pra gente. E já que a gente tá falando de importância, vamos entrar direto no que eu acho que é uma pauta que preocupa todo mundo, e que você até levantou isso agora, que é a violência dentro das escolas, né? O que os dados mais recentes, você que participa de vários grupos de pesquisa, já se aprofundou nisso também, mostram sobre as violências das escolas brasileiras atualmente? Então, as pesquisas na área mostram que você tem que dividir essas violências em várias. Por exemplo, você tem as violências que elas vêm de fora para dentro, ou seja, que elas são violências contra a escola. Ataques de violência extrema nas escolas, tráfico de drogas. Você tem o que é chamado violência institucional. A violência institucional é quando... sabe quando a escola, e não é por má intenção, mas eu não vejo que aquele ato de racismo recreativo foi uma violência, uma forma de violência, mas eu vejo como brincadeira. Então, eu não intervenho numa situação de bullying, ou por exemplo, regras injustas, arbitrárias, situações em que faltou diálogo. Então, isso é violência institucional. Sim. Mas nós temos também, falando das relações entre as pessoas na escola, dois grandes grupos. Um primeiro grupo é do que a gente fala manifestações que perturbam, que atrapalham. Então, são, por exemplo, indisciplina. Sabe aquelas, a gente chama incivilidade, sabe provocações, que é constante? Aí eu vou lá, puxo a cueca do outro, ele está escrevendo, eu bato a mão, aí alguém pede alguma coisa, eu jogo meu estojo lá. Então, isso chama incivilidades. Desobediência é quando uma regra é justa, participativa. Então, essas condutas, elas atrapalham, elas perturbam, e é o que mais preocupa os professores. Mas nós temos um outro conjunto de manifestações, então, perturbadoras e violentas. As manifestações violentas, elas são aquelas em que o efeito é muito danoso. Então, por exemplo, violência dura, que é o assédio,
um assédio sexual, explodir uma bomba na escola. Você tem, por exemplo, o cyberbullying, as cyberagressões, que não existe essa coisa, isso não ocorre na escola, não existe espaço real e virtual. Exato. A gente está o tempo inteiro interagindo. Sim. E educar para o mundo é educar também para esses espaços que nós interagimos o tempo inteiro. Além disso, nós temos nas violências, manifestações violentas, o bullying. Nós temos também outros tipos de agressão física. Nós temos as violências estruturais, racismo, misoginia, homofobia, capacitismo, que elas se manifestam na escola assim, espontaneamente. Por exemplo, ele colocou lá o Bombril na mesa da professora que é negra. Como ela também atravessa os outros problemas de convivência. Você pode ter o bullying não homofóbico, mas você pode ter o bullying homofóbico. Então, sim, essas violências estruturais, elas estão presentes. Então, aí voltando, os dados que a gente vê de pesquisa, eles têm indicado que desde a pandemia, a partir da abertura das escolas novamente, e não é só por causa da pandemia, mas ocorreu um aumento das violências como um todo. Então, desde aumento no ambiente virtual, mas a gente tem um aumento assim, de quase ter dobrado a quantidade de episódios de violências, de conflitos dentro da escola e, ao mesmo tempo, então, desde manifestações de ameaças, agressões físicas, agressões verbais, aumento de bullying, mas, ao mesmo tempo, e também de manifestações perturbadoras, indisciplinas, incivilidade. Houve também um aumento do mal-estar geral, do mal-estar psicológico, do adoecimento mental, tanto entre os profissionais da escola como entre os estudantes. Jovens, né? Que loucura! E esses dados, assim, o quão tangível eles são? Existe algum déficit, por exemplo, de pesquisa, de números nas escolas? Ou isso é frequente? Dá para se acompanhar? Assim, que você falou do aumento, né? Que foi um aumento enorme pós-pandemia. Quase o dobro, A gente encontrou mais que na verdade, alguns mais que o dobro. Você acompanha porque em algumas redes, por exemplo, a rede estadual de São Paulo, há um registro dessas ocorrências. Então, esse é só um exemplo. Então, eu registro, tem um caso de bullying, tem um caso, eles registram isso online e você consegue mapear ao longo dos anos a evolução dessas violências e ficou muito evidente comparando 2019, por exemplo, depois você tira os anos da pandemia, você compara os anos pós-pandemia e você percebe um aumento. É que nós imaginávamos que esse aumento diminuiria em 2024, mas não foi o que aconteceu. Então, esse aumento continuou, ele já era alto, mas ele aumentou. E isso, como ele é algo generalizado, ele indica uma questão muito séria. Sim. Indica que as nossas escolas, apesar dos esforços dos profissionais de educação, das secretarias, elas têm sido um espaço em que muitas vezes a violência da sociedade ela está se manifestando com uma forma mais frequente. Sendo replicada, né, dentro desses espaços. Caramba! Bom, você participou, né, do relatório sobre esses ataques extremos na escola. E o que mais que te chocou na pesquisa? Acho que além dos números altos, né? Sim. Eu acho que uma história que é importante é que, assim, nunca no grupos que eu coordeno, eu imaginava na minha vida que eu ia estudar ataques violentos na escola. Isso o legal, o interessante de você estar sempre se atualizando e atento às coisas que acontecem é que, de repente, você vai identificando demandas sociais que requerem o seu olhar. Sim. E a contribuição que a gente pensa, uma coisa é a opinião geral, outra coisa é como a pesquisa pode contribuir para isso. Sim, exato, né? Os dados. E nós estávamos... nosso grupo de pesquisa, na época do ataque em Aracruz, 2019, nós fomos também convidados para colaborar com uma força-tarefa do Estado, não é de Aracruz, desculpem, é o ataque de Suzano, que foi em São Paulo, em 2019, em que sete pessoas dentro da escola foram assassinadas, tal. Então todo mundo conhece bem. Sim. E nós fomos convidados para ajudar, porque estava todo mundo, como é que faz para reconstruir tudo isso, tal. E naquela época a gente começou a pegar dados sobre isso, a acompanhar pesquisas, estudar só para curiosidade nossa, intelectual. A convivência na escola, né, antes do ataque acontecer. E como é que foi esse fenômeno? Porque o que leva jovens a fazer isso? Retomamos Realengo, etc. Mas era só para nós. Sim.
Quando vem a pandemia e quando abre novamente as escolas, a gente começa a identificar um aumento por meio de notícias, etc. A gente, em final de 2022, em Aracruz, é uma cidade no Espírito Santo de praia, uma graça de cidade pequena, e um jovem, ele que tinha planejado já fazia anos, mais de 2 anos, ele ataca uma escola pública, Primo Beach, e 3 pessoas, ataca a sala dos professores, né? Atira na sala dos professores, 3 professores morrem, e ao mesmo tempo ele sai e vai para uma escola particular, também atira, e uma jovem de 12 anos falece. E isso choca o Brasil inteiro, e nós fomos convidados, né, também pelo Estado, pela Secretaria do Estado, a ajudar a reconstruir essa escola. Então, a gente vai 10 dias depois, quando nos chamam, e lá a gente tem um choque de realidade, porque acho que ninguém faz ideia o que é esses profissionais viverem nisso. E nesse momento, esses profissionais com aquela dor enorme, porque é completamente diferente um ataque no aeroporto e um ataque numa escola. Sim. No aeroporto, as pessoas não convivem, você não tem que voltar lá. Sim. Numa escola, e a gente viu que a maior parte dos ataques a estudante e ex-estudante foi um de nós que fez isso. Então, mexe como uma escola toda voltada para estudantes, um de nós vem. Então, isso mexe com a identidade, isso mexe com toda a comunidade. Desenvolve muitos traumas, né? Muitos. E não é só em quem é afetado diretamente, os traumas permanecem. Sim. E quando nós estávamos lá, os professores falavam o que a gente fez de errado. E isso nos incomodou muito, porque, assim, cara, além de toda a violência que ele sofre, eles se sentem responsáveis. Né? Exato. Aí nós, pela primeira vez, a gente apresentou os dados das pesquisas sobre isso, não só para esse público, mas para gestores da rede estadual, em que a gente mostrava as características, quais eram as razões desses ataques acontecerem, como a escolha da escola tinha um significado, mas não era responsabilidade da escola. E a partir daí nós tivemos 2023 aquele aumento enorme de ataques, e não só ataques, como vocês devem lembrar que em abril de 2023 circularam várias mensagens, todo mundo ficou em pânico, né? E a gente monitorava a rede social e via que eles articulavam na superfície da internet, em Twitter, Telegram, e que nada era feito. Inúmeras plataformas, né? E que nada era feito. Cara, e como que se administra isso? Pois é, né? A gente estava entrando muito como grupo de pesquisa, sabia que ia acontecer mais, mas se sentia impotente porque você denunciava e nada era feito. E aí, quando acontece em abril, o governo toma algumas ações, no sentido, por exemplo, Escola Segura, que é um canal de denúncia, começam a articular. E a partir daí, o nosso papel enquanto grupo de pesquisa, acho que isso que é importante, é que, diante da ansiedade, do medo que as pessoas tinham, o poder público ele investiu fortemente em questões de segurança, policiais dentro da escola, equipamentos de segurança, só que a verba vinha da educação. Sim. E o nosso papel enquanto grupo de pesquisa foi trazer vários estudos, vários dados sobre isso, para dizer que para esse tipo de violência esses procedimentos são ineficazes. Sim. Porque o autor, muitas vezes, ele é da escola. O autor, muitas vezes, a intenção dele é morrer também junto com aquilo que acontece. Então, você botar filmador... Não vai invadir, Exato. Por exemplo, né? Acontece de dentro. Exato. E a gente viu, por exemplo, que escolas militarizadas, sabe aquela coisa que tinha policial? Pelo menos 2 foram atacadas com vítimas fatais. Olha então, isso. Ou seja, você tem todo um poder público que vai numa direção em que as pesquisas falam, cara, não é essa a direção. Esse não é o ponto que a gente precisa resolver, isso, né? Não se desvia. E sem falar que a presença de policiais armados dentro da escola, ela pode dar um sentimento de segurança inicialmente, mas ela piora o clima escolar, ela inibe manifestações da juventude. Sim. Então, o nosso papel enquanto grupo de pesquisa era o diálogo com políticas públicas. A gente se dividiu, participou de um monte de entrevistas em inúmeros fóruns de segurança para apresentar as pesquisas que diziam que o caminho não era por aí. Sim. E agora, respondendo a sua pergunta, de lá para cá, o primeiro ataque ele acontece em 2001, em Barreiras, na Bahia. E de lá para cá nós tivemos 46 ataques. Caramba. Sendo que mais de 65% aconteceram de 2023 até agora.
E esses ataques foram 46 em 47 escolas, porque o jovem de Aracruz, ele ataca 2 escolas, né? E, ao mesmo tempo, assim, quando há esses ataques, nós tivemos 40 vítimas fatais, e dessas 40 vítimas fatais, 36 foi porque foi usado arma de fogo. Caramba. Então, o acesso à arma de fogo, a gente sabe, a circulação de arma de fogo não só incentiva ataque, como ela aumenta também a letalidade. Sim. E eu estou falando aqui de dados relacionados a ataques cometidos por estudante e ex-estudante, que era o nosso foco, porque a gente queria entender por que eles retornam às escolas. Nós tivemos no Brasil 3 grandes ataques, sem ser com estudante e ex-estudantes, com vítimas fatais. O restante mesmo, a maioria, foi de com vítimas, foi estudantes e ex-estudantes. Caramba, são dados muito chocantes, né? Esse aumento, principalmente agora pós-pandemia. E quando você fala sobre esse processo de reconstrução, por exemplo, numa escola após sofrer um incidente desse, como que funciona esse processo, né, de reconstrução desse espaço, né, dos professores, dos traumas? Como que funcionava isso para vocês? Acho que um ponto importante é que, assim, a gente tem um monte de protocolo internacional, mas que não tem nada a ver com a realidade do nosso país. Sim. Então, por exemplo... Ninguém estava preparado para isso, né? Nem nós, ninguém sabia como é que se faz uma situação como isso. Uma situação dessa. E pensa, uma coisa é São Paulo, cidade de São Paulo, que você tem uma rede de proteção. A realidade, ela muda muito de estado para estado, né? É muito Aracruz relativo. é uma cidade, por exemplo, que não tem atendimento psicossocial. Você fala... E aí o que acontece, que eu acho que é importante? Primeiro, você tem 500 voluntários. E um trabalho fundamental é uma triagem, e por mais bem intencionado, porque são pessoas que muitas vezes se vitimizam. Imagina assim, você sofreu algo, aí você vem um psicólogo voluntário, conversa, daqui 2 dias vem outro psicólogo, aí vem alguém que quer fazer, sei lá, reiki com você. Então, assim, você tem que preservar muito a escola. Você tem que filtrar, né? Muito, porque apesar de essas pessoas depois de um tempo voltam para a sua vida, e o trauma, o problema da escola continua. Exatamente. Além disso, tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu vejo o Brasil, como ele não estava preparado, a gente via verdadeiros absurdos. Por exemplo, você é afastado do seu trabalho por trauma, porque você vive, mas você trabalha no Estado e na Prefeitura. Mas você é afastado no Estado, na Prefeitura você tem que continuar frequentando. Por exemplo, a escola tem que dar 200 dias letivos, o imposto você teve um ataque. Exato. Então, você tem que ainda cuidar de uma burocracia. Sim. E existe uma demora do Estado, por exemplo, de como é que eu vou contratar psicólogo para um lugar que não tem. Então, só que tudo isso, como é que se faz, né? Você vai para uma escola e a primeira coisa que você faz quando não é feito é violência. A gente sabe de alguns locais, algumas cidades em que isso não é feito. A primeira coisa é fechar uma escola. E esses profissionais, eles passam, a gente chama primeiros cuidados. Eu estou falando do cuidado na área de educação, de psicologia, não cuidar da polícia. Sim. Tá? Então, você leva, esses profissionais precisam ser atendidos. E atendidos, você forma antes algumas pessoas para isso. Sim. E é principalmente por meio da escuta e de ver qual é a necessidade que você tem naquele momento. E a necessidade pode ser ouvidos, de remédio, pode ser de atendimento psicológico mais intenso, pode qualquer coisa, mas ele tem que ser... Muitas vezes, por exemplo, para o homem, eu tinha lá um professor, ele falava, mas eu nunca tomei remédio na minha vida, mas eu acordo à noite gritando. Então, às vezes, o atendimento é psiquiátrico. Então, você tem que ter esse cuidado com cada um. Sim. Além disso, uma coisa que nunca se faz, por exemplo, é que os próprios funcionários da escola vão limpar aquela escola, como aconteceu muitas vezes, porque eles também ficam com aquilo várias noites. Então, você tem uma série de pequenos cuidados. Então, você põe uma outra equipe, você vai remodelar aquele espaço, mas para essa remodelação, você tem que ouvir aquelas pessoas, como elas gostariam. Então, aí você começa a reunir esses profissionais num espaço diferente da escola, para que eles possam, por meio de círculos, falar sobre o que aconteceu, se apoiar e começar um planejamento da abertura da escola. Ou seja, foi no meio desse processo que entende-se aí a necessidade de criar protocolos, né? Foi só enxergando cada uma dessas... E tem uma característica que eu acho que é fundamental e que nem sempre as pessoas fazem, que é assim,
quando você tem uma situação de emergência extrema, você vai responder às demandas e planejando ao longo do tempo. Então, por exemplo, os profissionais iam receber os estudantes, então se montou oficinas para receber, eles iam trabalhar sentimentos, rodas de diálogo, só que eles tinham que conversar com esses estudantes em grupo, e planejou, eles disseram que iam lá, que planejar. Só que falar com os pais é fundamental, porque os pais estão inseguros, dizer a política. Mas aí chega na hora, um diretor diz assim, eu não consigo. Então você tem que estar pronto para ampará-lo, porque é muito difícil. Imagina você, eu vou ter que falar forte. Muito. Os professores falaram, não consigo falar com os estudantes. Aí você reorganiza tudo. Então, o lidar com emergências implica você estar lá a serviço daquelas pessoas. Sim. E não para seguir um roteiro ou um planejamento. Sim. Então, a gente está lá a serviço do cuidado. Mas tem, só para terminar, você tem belezas muito grandes. Por exemplo, uma professora que foi atingida, ela não conseguia entrar de volta na escola. Ninguém tinha voltado, eles iam voltar o primeiro dia. Tinha um lanche especial só para os professores e funcionários. E ela falava, eu não consigo entrar. E todos eles ficaram do lado de fora junto com ela e disse, ou entra todo mundo ou não entra ninguém. Aí você pega todo o lanche, leva lá fora para ele. E aí chegou um momento em que eles, junto de braços dados, entram na escola. Juntos, então, você tem também muita beleza no processo, sabe? Só que a gente tem que tomar cuidado sempre, que às vezes o poder público, até bem intencionado para querer voltar à rotina, não respeita esses lutos, esses tempos. Né? Exato. E novas violências são cometidas. A gente construiu um guia de reconstrução de escolas, né? Reconstrução entre aspas, porque ela nunca mais é a mesma. Sim. Junto com a Unicef, junto com outras associações, e ele está disponível online no site da Unicef, porque uma prefeitura, um estado não pode esperar acontecer. Tem uma série de ações que ele pode tomar para prevenir, para estar pronto se uma tragédia acontece. Então, quem quiser saber mais, vale a pena entrar no site da Unicef e baixar. Perfeito, a gente pode deixar o link disso disponível, que eu acho que é um trabalho extremamente relevante. Agora, falando sobre bullying, violência digital, exclusão, que a gente sabe que é um buraco bem mais embaixo, que são problemas antigos, né, mas que parecem ter se intensificados hoje em dia. O que você acha que mudou nesse cenário? O que pode ser que esteja contribuindo, né, para esse aumento? Nos estudos que a gente realizou, do mesmo jeito que aumentaram os ataques, também aumentam todos essas outras violências que você trouxe. Mas a gente foi tentar estudar as causas, dialogou com diversos também outros pesquisadores, e tem acho que alguns fatores que vale a pena trazer. Primeiro, a pandemia, que a gente fica 1 ano e meio isolado. Pensa o que por exemplo, a minha geração, às vezes a avó contava alguma coisa muito distante, mas os jovens de hoje viveram efetivamente uma situação de medo, de insegurança, de fecha tudo, de você não sabe o que vai acontecer. Uma total distorção de realidade, né? Daquilo que a gente conhecia. Uma distopia. E isso nos leva a uma imersão online muito grande, que por um lado é muito bom, porque é o que nos une, é o que permite ter contato, mas que também nos leva a um consumo de informações, um aumento, né? E isso também vai fazer diferença. Então, nós vivemos uma pandemia e a gente traz ainda consequências da pandemia até hoje, desde a irritação, desde adoecimento mental, desde a ansiedade. O imediatismo. Imediatismo. Não, quem sai da pandemia e estava com paciência, tem algo errado com a pessoa, porque todo mundo saiu meio sequelado desse processo. Eu falei, quem não estava é que está com problema, porque não é possível não ter algum tipo de impacto com relação a isso. Uma segunda coisa é que a gente identificou que inúmeras questões, violências que estavam na Dark Web, não é nem Deep, é Dark Web, em que você precisa de um navegador específico, etc., ela sobe para a Surf Web, então ela é na superfície da internet. Ainda hoje, se você se navega, você encontra inúmeros perfis que ensina a questão da automutilação, que trabalha essa questão da magreza excessiva que leva a um adoecimento. Que ensina, por exemplo, construir armas, bombas, ataques. Então,
você tem tudo isso, um acesso, discursos de ódio, eles aumentaram muito, pornografia aumentou muito. Então, você tem, na superfície de internet, inúmeros conteúdos violentos e nocivos. E muito acessíveis, né? Muito acessíveis. E, ao mesmo tempo, você tem, dentro dos servidores ou de grupos como Telegram, etc., comunidades fechadas em que isso é altamente potencializado. Então, a gente encontrou inúmeras situações em que, por exemplo, 80% dos ataques foram cometidos por menores de 18 anos. Caramba. 80%. A adolescência é um período de fragilidade, é um Sim. período em que eu estou buscando pertencer, etc. E os adolescentes colocam com muita razão que eles não são escutados. E eles têm razão, porque muitas vezes a família está vivendo tantos problemas e aí o sofrimento dele é porque aquela menina que ele estava afim, por exemplo, não deu bola para ele. É um período muito suscetível a ser influenciado, Ser né? influenciado, Facilmente. sim. Só que quando ele comenta isso com a família, se comenta, em vez de a gente parar e falar, puta cara, como isso dói mesmo, não é fácil. Ah, você vai viver um monte de amor, e você desvaloriza Sim. aquele sentimento. Sim. E aí, muitas vezes eles encontram em comunidades misóginas, etc., aquela coisa assim, você tem razão, é vagabundo. Não é assim, cara, dói pra caramba, mas viver é isso, faz parte. Não, você é vítima e a culpa é do mundo, é da pessoa, etc. Então, você tem discursos de ódio sendo muito, muito acessíveis. Sim. Tanto que as pesquisas, inclusive, mostram que as jovens são mais progressistas e os meninos jovens são mais conservadores. O problema não é ser conservador, é chegar a uma extrema misoginia, extrema direita, uma coisa em que você tem ódio, você cultiva violências, né? Bom, outro fator que interferiu muito, que a gente percebeu, é que você tem, isso chama terrorismo estocástico, um ecossistema de violência. Por exemplo, você tem a enorme polarização política, você tem inúmeros líderes, por exemplo, que pegar líderes, às vezes até religiosos, em que ele fala, a homofobia é pecado, você tem que rever, não é homofobia, desculpem, você ser homossexual, essa orientação é pecado, isso não é, né? Em nenhum momento ele fala, vai lá e mata, vai lá e bate, Sim. mas é como se ele autorizasse. Sim. Quando você diz, não, falta como se ele porrada numa mulher, né? como essa. E a gente percebeu que muitas pessoas são influenciadas por isso, e quando agridem, o outro fala, não, mas em nenhum momento eu mandei agredir. Não, você não mandou, mas você autorizou. E ele você chancelou, né? Exato. Então, esse ecossistema de ódio, ele leva a um aumento da violência, em todos os sentidos, na escola, como em casa, etc. Além disso, outra coisa que a gente identificou nos estudos é que, assim, existe uma falta de fortalecer a rede psicossocial de atendimento. Sim, essas certeza. Pessoas sofrem, mas elas não têm aonde pedir ajuda. Não têm acesso. Não têm acesso. As escolas, elas ainda não estão preparadas para criar um outro ambiente, um ecossistema, em que esse jovem se sinta escutado, pertencente, participante. Sim. E isso é fundamental, porque se eu me sentisse aqui, eu não precisaria buscar lá, né? Então, por exemplo, todos os autores dos ataques tiveram experiência de sofrimento na escola. Só que essas experiências não se sabe, os gestores, os professores não sabiam, mas não é por sacanagem deles, por falta de ver, é porque a criança pequena, ela procura ajuda para pedir, o adulto para pedir ajuda. O jovem não mais. Porque quando ele pede ajuda para um diretor, ele vira o X9. A vida dele piora quando então ele aprende a aguentar sozinho. Então, a lidar sozinho. Ou seja, ele não lida, ele sofre sozinho, ou pede para os amigos. Então, o ambiente escolar, ele ainda é um palco de muito sofrimento, de muita violência. E não houve até hoje políticas que ajudassem essas escolas a efetivamente... porque a questão não é um desenho de boas leis, não é desenho de boa política, como é que eu implemento, na cheguei prática, efetivamente na escola. Como é que isso pode ser de fato executado? Então a gente tem uma série de fatores, além disso tem, só por fim, o neoliberalismo, o fortalecimento de uma ideia de que você tem que ser isso, senão você é fracassado. O fortalecimento de que a culpa
não é, por exemplo, de você não ter tido oportunidade. A culpa é porque você não se esforçou o suficiente. Então, além disso, eu me sinto culpado por não conseguir. Você tem um ambiente em que é uma sociedade em que você está sempre correndo e não fez o suficiente, do individualismo exacerbado. Então, soma tudo isso e você tem... É como se fosse todo um ambiente, um ecossistema que diz a violência vai aumentar mesmo, Sim. o sofrimento vai aumentar mesmo. Sim. E, cara, acho que olhando agora, principalmente, né, para todo esse quadro que a gente acabou de levantar, quais sinais pais e educadores eles precisam observar para identificar quando um conflito cotidiano ele pode escalar para algo mais grave, né? O que a gente pode usar de ferramenta para isso ser observado? Eu acho que inicialmente a gente tem que pensar que você tem que trabalhar de uma maneira preventiva sempre. Sim. Então, investir em valorização e ampliação dos quadros dos profissionais de educação. Ter, por exemplo, em escolas, por exemplo, as comunidades de apoio, que são os próprios jovens que cuidam dos outros. Ter espaços de rodas de diálogo em que a gente vai falar sobre nós, assembleias para lidar com os nossos conflitos no cotidiano, a convivência, espaços de mediação. Então, por exemplo, enquanto nas assembleias de turma a gente discute a nossa convivência, coisas, o cara está zoando quando o outro ri, a mediação vai lidar com conflito privado. Então, Sim. eu postei na internet alguma coisa, então vamos falar e resolver isso entre nós. Então, você precisa criar um ambiente, né, em que você vai trabalhar de uma maneira preventiva. Sim. A mesma coisa a família, né? A gente fala que algo que é fundamental é eu identificar naquele jovem, naquele filho, alguém que tem ideias próprias, pensamentos próprios, mas que um espaço de escuta e de respeito às decisões dele. Mas parece uma coisa de receita tola, mas não é isso. Por exemplo, outro dia eu estava falando numa reunião sobre ataques online, não sei o quê, e a minha filha, quando tinha 13, 14 anos, liga meio chorando da escola, e eu falo, nossa, nunca liga chorando, deixa eu ouvir o que é. Pedi licença na reunião e fui ouvir. E ela falou que o problema era um menino do TikTok, ela nem conhecia, que ia sair da rede, tava... E a minha reação é falar, cara, eu não acredito que eu aqui tentando salvar o mundo. Não acredito que e ela me ligou para falar sobre isso. Mas na hora, você para e fala, cara, foi você que ela procurou. É um exercício, Se né? ela me procurou, é porque ela espera de mim uma escuta, não um julgamento. Sim. Só que isso Ou não seja, vem espontâneo. Não desvalidar, né, isso, Exato. esse momento, essa ação. Mas isso não é uma coisa espontânea. Uma coisa que você tem que parar e falar, isso para ela é importante. É um baita exercício, né? Porque eu tenho vontade. Então, ou seja, aí é uma estratégia que se usa sempre caminhar em direção do sentimento da pessoa. Eu estou vendo quanto isso está te angustiando. Nossa, como isso aí. E depois, olha, quando você chegar da escola, a gente vai falar disso. Mas a primeira coisa, por exemplo, uma vez ela falou assim para mim com 12 anos, você sabia que o Elvis está vivo? Na hora eu virei, aposto que você tirou essas besteiras do TikTok. Uhum. Ela ficou tão ofendida. Eu falei, cara, você estuda tanto para fazer umas besteiras dessas. E aí depois eu voltei e falei, sabe o que eu estava pensando? Que você pode ter razão. E aí conta de onde você tirou. Então, ou seja, aquilo que os jovens falam, eles têm razão. Então, a sugestão que eu teria nesse sentido, primeiro, em termos preventivo, o adolescente... Muitas vezes a gente fala, agora eu estou com tempo, eu vou lá falar com ele. Ele não está com a menor vontade de falar com você. Mas tem momento que eles abrem janelas. E te procura, né? E justo naquela hora que você não pode, que você está ocupado. Mas nesse momento... Você está estressado, que você está sem paciência, está correndo. É o momento de abrir, porque é o momento do espaço que ele dá. E nesse espaço não é palestrinha, não é conselho, mas é o momento... Sabe para que isso? Porque o que eu queria dizer é fundamental que quando esse adolescente estiver envolvido em rascado, mandou um nude que não deveria ter mandado e está sendo chantageado, que ele saiba que ele pode recorrer a você. Sim. E esse recorrer a você, ele tem esse suporte, não é porque você vai falar, você pode recorrer a mim. É nesse cotidiano, quais mensagens você dá quando ele te busca. Sim. Então, isso é fundamental. Então, é fundamental você ter tempo gostoso com a pessoa, não é só o momento, você arrumou teu quarto, você fez, você estudou. Só de cobrança, né? Só daquela posição autoritária. Então vê os TikTok que ele te mostra que você acha bobeira, mas que não é bobeira. Inclusive é uma oportunidade de você acompanhar, né? E quando você olhou, ele, por é exemplo, legal. te bloqueio. Assiste uma série junto, exato.
Faz uma coisa legal com a pessoa, vai comer um lanche só vocês dois. Então, você tem que criar vínculo. E esse momento não é o momento de você ser mãe e pai, sabe? É um momento de... É gostoso estar com você também. Vamos aproveitar e vamos... Né? E por fim, aí sim, existem outros sinais que você pode observar. Por exemplo, quando eles começam com argumentos a tentar te convencer de uma misoginia. O que seria misoginia? Seria, por exemplo, o lugar da mulher, o papel da mulher. Por exemplo, justificando uma opinião pessoal. Isso, ou tentando te convencer, por exemplo, a questão onde já se viu, pela lei natural, a tua orientação sexual só pode ser heterossexual. Então, quando ele começa a aparecer com discursos de ódio, quando, por exemplo, ele começa a demonstrar falta de empatia, quando ele começa a ficar tempo demais online, tempo demais, e quando você tenta ter outras atividades fora do ambiente online, a pessoa fica agressiva, fica extremamente irritada, porque é fundamental que os pais, mesmo que a gente não saiba e as escolas ajudem nisso, procure colocar controle parental, por mais que a gente queira morrer, etc. A vida online é diferente de há 10 anos atrás, é um espaço para o mundo. Com certeza. A gente viu crianças de 10 anos sendo radicalizada, porque nossos meninos de 15 me ouvem, só que eles ouvem e ensinam que mulher, por exemplo, é tudo vagabunda. Ele ouve e ensina que macho tem que brigar, tem que peitar. Então, do mesmo jeito que os pais querem saber onde seus filhos vão à noite, se precisa de alguma maneira de um certo controle para saber que lugar que ele está indo, o que ele está frequentando. Então isso também é fundamental. O que ele está acessando, né? Além disso, você pode observar situações assim, será que ele está se autocortando? Porque isso geralmente ele vem também de internet. E quando eles fazem isso, é nas pernas, é em lugares escondidos. Então tá calor e ele está com aquela blusa comprida. Isso significa que ele precisa de ajuda, ele vai precisar de ajuda. Sim. Então você vai vendo mudanças de comportamento, não querer mais ir na escola, né? Então esses são sinais de alerta que podem não significar nada. Mas vale olhar, vale cuidar, vale conversar, vale acompanhar e ter ajuda de profissional, se necessário. E para jovem, é uma coisa que eu acho que é importante saber, que às vezes a gente acha que ao interagir, é um lugar que me escuta, mas no fundo você está sendo manipulado. Sim. Você está, em vez de questionar todo um sistema que está te levando a ralar demais, a abandonar às vezes estudos, a não conseguir, o que você faz é comprar um discurso raso, que a culpa é de outras pessoas, é de mulheres, é da família, e que a solução é na violência. Então, assim, não está sendo esperto, ao contrário, sabe? Então, tudo isso eu acho que é fundamental ser discutido nas escolas, e não tem sido porque os professores também desconhecem. Sim, principalmente agora que você falou sobre, né, o fator disso precisar ser discutido na escola. Existe um limite saudável entre liberdade de expressão e discurso de ódio na internet, né? Como que a escola pode trabalhar esse tema, né? Que parece ser tão distante, porque na teoria do portão para fora não é responsabilidade, Exato. Mas muita coisa surge dali de dentro e vai parar na internet. E aí nesse cenário, como lida? Não existe essa coisa, família e escola vão educar. Eu sou responsável pelas aquelas crianças jovens sempre, independente do espaço. Sim. E se você fora da escola está sendo violento, está sendo agressivo, é fracasso meu enquanto escola. Você diz, espera lá, cara, como é que... Se alguém coloca um bombril para uma professora, ofende o outro, é racista, é fracasso nosso. Nós temos que nos rever, Sim. Porque a responsabilidade dessa formação é nossa. Agora, existe... No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela não é irrestrita. Sim. Na nossa Constituição, nós temos alguns princípios. E esses, inclusive a questão da liberdade, né, direito à vida, a questão do respeito, né? Só que esses princípios, eles não funcionam isolados, não é um maior que o outro, eles Sim. têm que funcionar junto. Então, um princípio pode ferir o outro. Então, eu não posso, em nome da liberdade de expressão, ser homofóbico, ser racista, porque eu estou ferindo um outro princípio, Exato. Ferir a honra de outra pessoa. Então, a liberdade de expressão no Brasil, ela não é irrestrita, ela tem que ser coordenada com esses outros princípios. Então, quando eu incentivo a apologia à violência, por exemplo, Sim. quando eu incentivo a violência, eu não estou tendo liberdade de expressão, eu estou cometendo um crime, Exato. É um crime. Então, existe uma diferença entre liberdade de expressão e crime.
quando eu tenho um discurso de ódio, é crime, não é liberdade de expressão. Sim. E a gente não pode confundir opinião com violência. Então, você não tem... Opinião não é racismo. Então, isso é diferente, Sim. isso é violência. Então, o que acontece cada vez mais, se tem esse entendimento, a gente viu que o Supremo Tribunal Federal passou a responsabilizar as plataformas de quando tem esse tipo de conteúdo, porque eles separaram claramente, isso aqui é crime, a gente não pode colocar isso. Sim. E as escolas, o que a gente orienta é não só trabalhar isso, não como, de novo, palestrinha, Sim. mas envolvê-los em procurar microviolências, discursos de ódio, disfarçado de opinião na internet. Por exemplo, propostas assim, você vai contratar alguém, faz uma busca em tudo dessa pessoa nas diversas plataformas. Você contrataria? Então, as pegadas que a pessoa está deixando durante a internet, a questão de você se autorregular antes de postar alguma coisa na internet, estudar um pouco legislação, inclusive, para ele saber, os jovens, as pessoas saberem que quando eu estou num grupo que tem discursos nazistas, que tem situações racistas, mesmo que eu não interaja, eu sou responsável por estar naquele grupo. Você faz parte daquilo, né? E eu posso ser responsabilizado criminalmente. Se eu sou administrador, então, eu posso ser responsabilizado por permitir que isso ocorra. Então, a ideia é trabalhar essas questões de um método ativo, separarem isso, discutir isso, qual é a consequência, procurarem ativamente, mas ao mesmo tempo trazer elementos da legislação. Ele precisa saber que quando ele compartilha um nude, ele é responsável e pode ser criminalizado por aquilo. Sim. Porque às vezes eles falam, é só brincadeira. Acha que a internet é terra sem lei e que nada acontece, né? E a gente tem visto que eles é possível identificar, a gente tem acompanhado o grupo cibernético e eles identificam autores de postagem anônimas, identificam o IP do computador. Sim. Então, assim, é possível identificar pelos seus rastros. Sim. E não pense que tem alguém no grupo dos amigos que não vai printar o que você fez, sabe? Então, é importante que essas questões sejam refletidas, mas não para o jovem, mas com os jovens na escola. Que faça parte, né? Através de dinâmicas, enfim. Conteúdo mesmo de escola, a gente ensina, a gente vê tanta bobagem sendo ensinada na escola, cara, por que não se abre espaços contínuos para refletir as questões atuais de hoje? Exatamente. Eles vão trazendo, eles podem, não é só alguma coisa que o professor quer. Eles podem trazer da própria realidade, né? Isso, planejam junto e propõem, trabalham com os mais novos. A gente diz que ninguém melhor do que os próprios jovens para cuidar e para educar os mais novos, se tiver todo um trabalho com eles de reflexão coletiva, né? Com certeza. E Thelma, você poderia compartilhar com a gente, por exemplo, algum exemplo real de escola que conseguiu transformar um ambiente conflituoso em um espaço de convivência saudável? Olha, eu não vou trazer nomes, mas são várias escolas. A gente tem muitos exemplos de escolas em que cada vez mais elas veem a participação dos alunos, a discussão sobre as regras, né? O protagonismo deles com os movimentos autônomos, com os grêmios, como um fator decisivo. E essas escolas, e a gente acompanha a avaliação de clima escolar, etc., a gente vê que quando se investe em boas relações, quando se tem ações de cuidado, por exemplo, aquele que está sofrendo, você tem ações de cuidado, você tem apoio dos pares, o que a gente percebe é que a qualidade do clima é muito positiva. Sim. Eles vestem, os jovens vestem a camisa da escola com orgulho. Se sentem parte, né? Se sentem parte disso. E aí você tem um índice, mesmo em regiões altamente vulneráveis, né? E regiões inclusive violentas, um orgulho da escola. A escola é protegida pela comunidade. E esses jovens, e a gente vê um índice de violência muito baixo nessas escolas. Então, a questão é um trabalho em que ninguém seja invisível. Sabe quando você faz um mapeamento, vê quem está sozinho, vê quem está excluído? Então, mas se cuida disso. Então, Sim. A gente acompanhou algumas escolas em que tem isso, o diálogo é valor, o cuidado é valor. Só que isso não se dá uma hora para as horas, eles descuidam de um lado, fortalece de outro. É um exercício, É um exercício, né? Porque para cair no tradicional... Requer a energia, a dedicação e a atenção de todo um corpo docente, Exato. né? É um trabalho que não se faz sozinho. Exato. E quando falo não se faz sozinho, a gente vê várias questões, a convivência material de socioemocional para aluno.
convivência é para todos nós. Todos nós temos que nos rever, ver com a maneira como falou, a maneira como lidou com o conflito e foi injusto, quando a gente ameaçou. Então, assim, a convivência ela tem que envolver os estudantes como responsáveis pelas convivências, mas envolver os professores, envolver os funcionários. Então, todos nós podemos, inclusive tem várias estratégias para isso, podemos cuidar para que esse ambiente seja melhor para nós. Sim. Mas não é um ou dois, não é um professor mediador de conflito, não, tem que ser todo nós. Mundo, né? Tem que estar alinhado ali, né, por um mesmo propósito. Tem que ser um foco da escola, porque a gente convive todo dia, e quantas dores e sofrimentos ocorrem porque a gente não olha para isso. Exato. E são anos, né, formando e capacitando aqueles jovens. É uma parte muito crucial, né, desse período deles, de convivência. Desde criança. Né? Tem razão. E de estar aberto também à diversidade, acredito eu, né? Para que eles se sintam acolhidos, né? Que se sintam parte de um todo, né? E não excluídos, assim. Eu acho que é olhar literalmente para todo mundo, né? Como você disse. A diversidade a gente vê como algo extremamente positivo para se existir democracia. Com certeza. Ele está na riqueza da diversidade que nos faz melhor, que vai permitir ver algo que eu não estou vendo, lidar com uma forma de pensar, uma cultura diferente. Então, isso é fundamental. E a gente defende muito que as escolas têm que, com urgência, trabalhar fortemente essa questão racial, essa questão de gênero ser discutida. Tanto o feminino, por exemplo, como masculino, como trans, isso tem que ser trabalhado como parte da sociedade e como a riqueza da sociedade, não como um problema da sociedade, né? Com certeza. Eu ia até fazer uma pergunta, mas acho que sem querer a gente acabou respondendo, né? Que seria, quais são as 3 práticas, né, que pais e professores podem fazer hoje para melhorar a convivência dos jovens? Se você pudesse elencar 3 na prática. Eu acho que estudar comunicação não violenta, estudar formas de eu comunicar melhor, para que eu possa usar no meu cotidiano eu me lembro o quanto eu sabia e como eram minhas relações há 10 anos atrás e hoje. Aprendizagem da comunicação no sentido de mais empática, de mais assertiva, de como é que eu consigo ser firme sem ser autoritário. Sim. Isso é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que contribui muito é que haja espaços cotidianos, não só de escuta, mas de maior participação dos jovens, sem que eu me sinta ameaçado por isso. E não é uma coisa como concessão. A gente vê muitas vezes a família e a escola como... Não é como parte constituinte daquela comunidade. Então não é... Eles falam, esse jovem está muito empoderado. Esse lugar é deles, entendeu? Essa comunidade é deles. Ele precisa se sentir parte, né? E contribuir para a construção desse espaço. Além disso, que haja também... em termos de escola, outros conteúdos, né, como eu coloquei antes, em que eles sejam muito mais necessários para o momento da nossa sociedade, o momento em que a gente vive, né, isso faz também toda a diferença, né? Sim, com certeza. E Thelma, para fechar, acho que principalmente agora para os estudantes, né, que estão ouvindo a gente, que recado você deixaria para quem sofre ou presencia conflitos nas escolas? Então, quando a gente estuda as dinâmicas do bullying, por exemplo, a gente vê que o bullying ele é escondido dos adultos, mas ele ocorre na presença dos pares, porque eu preciso de uma plateia para que me reforce condutas, etc. E por isso que é muito difícil às vezes a escola lidar, porque ela fica sabendo quando o menino já está destruído, aquilo já foi longe demais, isso. Né? Então, uma coisa importante é que essa plateia, ela funciona como um combustível, porque particularmente todos precisamos, mas os jovens têm muito uma necessidade de pertencimento, de estar numa tribo, de ser aceito. Sim. E às vezes nessas situações eu sou o que ri, eu sou o que não faz nada. Eu sei que individualmente eu posso não fazer, mas a gente pode organizar coletivos que se manifestem contra isso, porque se eu entrar individualmente eu vou ser o próximo. Sim. Mas eu posso pedir ajuda, eu posso denunciar, eu posso conversar com meus colegas. Recorrer de alguma forma. E pedir, né, para a escola investir nessas questões de práticas anti-bullying, por exemplo. Então, o não fazer nada, eu sou conivente com aquele que sofre. Sim. Além disso, a gente diz para uma outra questão que é fundamental, por exemplo, se vocês procurarem hoje no Metrópolis,
Um ataque que ocorreu em Brasília, ele foi impedido, né, porque alguém denunciou. Então, se você está em vários ambientes online e você vê violências tendo acontecido, você souber de coisas, denuncia. Algo, né? Mas o denunciar não precisa ser para a polícia, pode ser assim, você está num grupo que você está vendo que eles estão zoando de pessoas de um nível socioeconômico mais baixo. Escreve em particular para o administrador e fala, cara, está acontecendo isso, se você deixar, feio, você vai ser responsável. Então, o que eu quero dizer é, não se omita, porque enquanto a gente permite, as coisas vão estar acontecendo. Além disso, uma última coisa que eu acho que é fundamental é se informar mais, participar mais para não permitir que você seja uma pessoa manipulada. Sim. A internet é muito boa para manipular nossos ressentimentos, as nossas tristezas. E eu me sinto pertencente a uma comunidade que é nociva, ou que odeia, ou que cultiva o ódio. Então, cara, usa toda essa energia para transformar esse mundo, né? Para mudar o mundo. E não para gerar mais violências. Para que sejamos incomodados. Exato, de fato, né? Então, isso passa por uma ação mais ativa, né? Que a gente possa fazer esse mundo melhor e não contribuir para ele ser pior. Acho que isso é fundamental. Com certeza. Cara, eu acho que a gente abordou diversos temas extremamente importantes aqui. Estou muito feliz com essa troca, professora Thelma. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Eu acho que são pautas muito relevantes e que abrem assim para diversas questões que podem ser trabalhadas tanto em grupo quanto individualmente, tanto para o convívio do setor das escolas, para os pais principalmente, para os jovens e para os educadores, né, que eu acho que acredito que serão impactados aqui pelo nosso conteúdo. Acho que falar de conflitos, no fundo, né, falar de como a gente pode, falar no fundo como a gente pode se tornar mais humano, né? Exato. No fim das contas, né? Como a gente pode conviver em sociedade, como que a gente pode formar esses jovens, né? Que serão os cidadãos do futuro. Então, muito obrigada pela sua presença, eu acho que pelo trabalho incrível que você tem feito. Foi muito especial poder ouvir um pouco, né? Fazer parte aí da sua trajetória. Eu acho que isso pode inspirar muitos jovens também que estão acompanhando a gente, de se sentir às vezes fora do quadrado, mas que existe um caminho que você pode encontrar o seu propósito e que isso pode impactar muitas vidas, né? Assim como o seu trabalho também tem sido resultado disso. Eu que agradeço. Para mim foi uma enorme oportunidade e uma alegria ter recebido esse convite. Eu ia falar honra, mas honra é quando isso é merecido. Então, mas alegria a gente pode sentir à vontade. Então foi muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco desses estudos que a gente tem feito. Com certeza, a honra é toda nossa. E para você que acompanhou mais um episódio, essa conversa, né, com pais, estudantes e educadores, vamos ampliar esse diálogo, né, e transformar o ambiente escolar num espaço de aprendizado, afeto e respeito. Então, por favor, você que chegou até aqui, compartilhe com quem você acha que pode se interessar por esse assunto e também para conhecer essa nossa plataforma, que a gente sempre traz convidados sempre super especiais. Então, muito prazer, eu sou Yara e esse foi mais um episódio dos Incomodados. Um beijo e até a próxima!